multidão de anjos exaltando seu poder. Eu compreendo que estou imaginando, acordada estou sonhando com a divina mansão. Porém, muito breve nessa casa vou entrar, com a igreja redimida, a Jesus vou adorar. Minha casa é linda, outra igual não há. Estou ansioso para ir pra lá. Em tudo que fizer, serei fiel a ti. Serei fiel a ti. Sei que a vida te feriu e cicatrizes tem, de batalhas que lutou sozinho, sem ter ninguém. Do seu lado Deus está e lhe dá forças pra continuar. E mesmo assim nunca parou sequer pra reclamar. Toda luta que enfrentou, Jesus Cristo viu. E mesmo que não percebeu, Ele nunca partiu. Pois a morada de Deus é o seu coração, e Ele te garante. Terá problemas, mas a graça é superabundante. Antes que termine Deus o Todo-Poderoso, dia, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos em Tua presença em mais este final de dia, estarmos aqui reunidos com estes irmãos, este grande privilégio que temos, ó Pai, de estarmos em Tua casa, poder Te adorar, Te louvar, ouvir o Senhor falar conosco, ó Pai. Pedimos a Tua presença, que o Senhor nos ajude em mais esta oportunidade, enquanto nós Te cantamos, Te louvamos, bendizemos o Teu nome com as nossas vozes, ó Pai. Aceite a nossa adoração, nós Te pedimos isso com o perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Amém. Amém. É bom estarmos aqui. Vamos começar cantando o número 110. Número 110. Deixa eu ver. Fá maior, irmão. É segura na mão de Deus e vai. Se as águas do mar da vida. 110. As águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te
231, Dó maior. Já achei uma flor gloriosa, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte. Vamos cantar 231. Achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Sarão preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Muitos foi achada a rosa e provado excelente odor. E o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Um zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. E se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e tudo pra mim é Graças a Deus. É bom cantar ao Senhor. Vamos em Dó também, 169. Depois Moanderson canta o hino. Depois Moanderson então canta o hino. 169, Dó maior. Não tenho mais saudade dos tristes caminhos por onde passei. Maravilha, você vai cantando e meditando naquilo que você está cantando, e o nosso coração então enche de alegria. Vamos cantar a Ele. Estou seguindo a Cristo, um santo caminho que vai para o céu. Passei por outros caminhos, mas felicidade não encontrei. Não tenho mais saudades dos tristes caminhos por onde passei, pois a felicidade que eu almejava agora encontrei. Não tenho mais saudades, porque neste mundo só tem ilusão.
Felicidade é Cristo e hoje Ele mora no meu coração. Antigamente eu via o mundo florido e cheio de cor, mas era fantasia e eu logo vi que não tinha valor. Não tenho mais saudades. Isso, cante a Ele. Pois a felicidade que eu almejava agora encontrei. Não tenho mais saudades, porque neste mundo só tem felicidade é Cristo e hoje Ele mora no meu coração. Aleluia. Graças a Deus. Anderson vai cantar para nós. Vamos adorar a Deus. Você vai cantando, segurando a sua bênção aí, o seu banco, preparando o seu espírito para ouvirmos a palavra daqui a pouco. Canta, irmão Anderson. A vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas contra a dor que é tão sutil, há um caminho só. Confia em Deus que Ele nunca sempre te ouvirá. Confia em Deus que Ele nunca falhará. Confia em Deus que as negras nuvens passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Quando teu céu escurecer e a sós penares teu sofrer, não desanimes pra vencer. Há um caminho só, e se tua fé provada for e te esqueceres do Senhor, necessitando Salvador, há um caminho só. Confia em Deus que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus que Ele nunca falhará. Confia em Deus que as negras nuvens passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus.
Vamos cantar mais um, 224, firme nas promessas de meu Salvador. Enquanto nós cantamos, nós vamos adorar, esse é lá, 224, firme nas promessas de meu Salvador. Cante, solte a sua voz, vamos cantar? Firme nas promessas de meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação de seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Vocês? Isso. Nas promessas de Jesus, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. A igreja, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Enquanto nós adoremos a Deus com as nossas ofertas, vamos mais um. 281 é sol. 281, Moisés. Vamos esperar aqui. Pode mandar? 281. É tudo do inário antigo. Pela fé, 281. Pela fé eu vejo a glória de Jesus, meu Salvador. Eu espero um dia lá no céu chegar. Aleluia, nós estamos aguardando este momento. Vamos cantar? Pela fé eu vejo a glória de Jesus, meu Salvador. Pela fé eu creio agora que pra lá também eu vou. Juntamente com os anjos lá no céu eu entrarei, dando glória e aleluia ao meu Salvador e Rei. Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Pela fé tenho certeza que vou ganhar um lugar lá na glória de meu Pai, que Jesus foi preparar juntamente com
Jacó. Pela fé Moisés livrou Israel de Faraó. Pela fé também espero receber meu galardão e assentar-me junto a Lázaro lá no seio de Abraão. Pela fé, aleluia. Eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Oh, irmãos, que maravilha quando chega Cristo ali e disser para os seus servos: filhos meus, vamos subir, pois vocês venceram o mundo e merece um galardão. Aleluia, glória a Deus, está chegando o dia, irmão. Cante. Pela fé, pela fé. Vamos ficar em pé? Vamos abrir nossas Bíblias em 2ª carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 4. Sentimos aí a falta de vários irmãos, mês de férias, alguns viajando. Bom, o Aldinei foi que falou que foi no médico, né? No médico em Uberlândia, com o irmão Jefferson. Que Deus guarde a cada um, sua viagem, seu regresso. O pastor Adalto está em Piripiri, uma visita ali ao pastor Edson. Deus permitindo, segunda-feira à tarde ele já está presente. E amanhã, culto normal, né? Bem cedo, 8 horas da manhã, trabalho com os adolescentes, escola com as crianças. Às 13h30, aquele trabalho também à tarde lá, você vai para passar o dia normal, café da manhã, almoço, lanche. Passar o dia ali na presença do Senhor, vale a pena. Moiopídio também viajou, irmão? Ou não? Não? Está por aí mesmo? Tá, né? 2 Timóteo, capítulo 4. E amanhã é o Molorim. Tem 3 cultos. 8 horas, 1h30, às 17 horas. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 5. Todos acharam? Todos. Mas, Paulo falando a Timóteo: mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Podeis vos assentar, que o Senhor acrescente bênçãos à sua palavra. Sóbrio é equilibrado, não causa alvoroço. Recomendações do apóstolo a um jovem. Recomendações estas a cada um de nós. Se ele recomenda a Timóteo, ele está recomendando a cada um de nós. Ser sóbrio em tudo. Será que estamos prontos a ouvir estas recomendações e as praticar? Amados, lermos a Bíblia apenas por lê-la, dificilmente vamos obter algum resultado. Até porque Davi nos ensina como fazer. No seu primeiro salmo, ele nos chama a atenção. Eu já citei isso aqui algumas vezes, mas não quero ser repetitivo, enfadonho. Ele ensina a nós meditarmos. Não é isso que ele diz no seu primeiro salmo?
É isso ou não é isso? Deixa eu só citar as palavras de Davi, que aí fica melhor, né? No seu primeiro verso, no primeiro salmo: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita. Sua lei é... não, tem que trocar esse microfone, irmão, vai. Sua lei é sua palavra. Meditar é algo além de apenas ler. Não é isso? Quando você estudava ali na escola e dizia assim, faça um resumo. Você não tinha que repetir o que estava no texto. Você lia aquele texto que lhe era passado, e o resumo tinha que ser nas suas palavras, então daquilo que você entendeu. Então Davi está nos chamando, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita. Meditar é refletir sobre aquilo que se está lendo, é pensar sobre aquilo que se está lendo. Não é apenas ler, então, é refletir, é analisar, prescutar, observar o que o conselho do apóstolo pode, então, nos servir e ser muito útil em nossa vida diária. Recomendações, então, do apóstolo: ser sóbrio em tudo. Quão difícil é cumprirmos isto a letra fria, ser equilibrado em tudo. Sofre as aflições. Queremos as bênçãos de Deus, amados, mas não queremos sofrer as aflições de ser um cristão. Queremos viver como o mundo vive, não é? Queremos ter prazer nas coisas que o mundo tem, e queremos receber aquilo que Deus tem para os seus filhos especiais. Davi nos também mostra no seu quarto salmo, ele nos mostra que ele tem uns especiais. O Senhor separou para si aqueles que lhe são queridos. E a esses queridos ele tem uma atenção diferente, porque eles também o buscam de uma maneira diferente. Agora, algo que me chama a atenção é nestas últimas palavras: cumpre o teu ministério. Cumpre o teu ministério. Ministério de uma esposa, ministério de um esposo, de um pai, de um filho, de um cristão. Em São Lucas capítulo 22, aqui no verso 20 e 21, Jesus estava ali tomando a ceia, e ele olha para o lado no verso 21 e ele diz: mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Quem vai me trair está sentado comigo à mesa. Vai lá e cumpre seu ministério. Faça o que você foi vocacionado para fazer, Judas. Quem entrega Jesus aos judeus? Aquele que tomava a ceia com ele. A noiva será entregue por aqueles que tomam ceia com você, por aqueles que caminham com você, por aqueles que te conhecem. Jesus não foi entregue por Anás e por Caifás, é quem andava e caminhava com ele. Ele tinha que cumprir seu ministério. Que duro ministério é esse, hein? Entregar o Messias. Isso pode lhe causar um espanto, mas isto é o que a Bíblia nos mostra. Seremos entregues nas mãos, porque o Mombrana nos ensina isto. Nós aprendemos na leitura
Na mensagem passada, a união invisível da noiva de Cristo, que passaremos por um aperto. Esse aí é um dos crentes do tal do Brana. Eles não batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não poderemos comprar e nem vender. Passaremos por este aperto. Mas qual é o ministério que eu tenho de cumprir enquanto estou aqui na terra? Cada um de nós temos um ministério a cumprir, amados. Na mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus, no parágrafo 34, isto serve de base para a nossa meditação. 34, pondo-nos ao lado de Jesus. Mas agora, para levarmos mais adiante, teremos que colocar pegadas aqui na areia do tempo, para que outros possam ver. Observe isso. Parece simples, mas é preciosíssimo. Teremos que colocar pegadas aqui na areia do tempo para que outros possam ver. Onde está nosso caminhar? Alguém está observando o ministério que nós estamos desempenhando. Queira você ou não, você é motivo de influência, de exemplo. Qual o ministério? Qual a pegada que eu estou deixando na areia do tempo? Porque alguém está nos observando. Há determinadas coisas que os pais fazem que eles não dizem nada verbalmente. Mas por suas atitudes o filho olha, a filha olha para aquilo e diz: se papai está fazendo, então eu posso fazer. E você não diz para ele fazer e não fazer, você apenas o faz. E ele olha e vê, aquela é a pegada que ele está deixando, então eu posso fazer. Alguém está observando o ministério que estamos desempenhando. Mas eu não sou diácono, eu não sou um cantor, eu não subo ao púlpito, mas você tem um ministério. Vocês lembram daquela história da irmã Meda? Que ela encontrou algo em que ela podia ser útil. Ela observava as esposas dos outros ministros, e todas elas acompanhavam seus maridos, e faziam algo no ministério. De alguma maneira elas contribuíam, e ela não enxergava nada que ela pudesse contribuir com o irmão Brana. Até que um dia ela encontrou algo que ela podia fazer. Vocês lembram dessa história? Ela encontrou para que ela tinha sido chamada. Ela não gostava muito de passar roupas. Porém, ela encontrou uma oportunidade de ter um ministério e ser útil a seu esposo. Enquanto ela passava as roupas de Billy, do irmão Brana, de Sara, de Rebeca, ela ia orando por cada peça, por cada camisa do irmão Brana, para que ele tivesse sucesso em suas campanhas, para que os cultos fossem uma bênção. Enquanto ela passava a camisa, ela ia orando e chorando. Isso Rebeca que conta numa história em um livro seu. Mamãe não gostava de passar roupas, mas ela encontrou uma oportunidade de ser útil ao ministério de seu esposo. Devemos então nós, amados, olharmos para 2 Timóteo capítulo 4 e encontrarmos qual o meu ministério que eu posso ser útil, desempenhar para a noiva de Jesus nesta terra. O que eu posso fazer? Ou eu também vou entregar meus irmãos quando o aperto vier. Eles não vão errar a porta. Porque se há um povo que crê diferente de tudo que existe no mundo, é aqueles que creem no profeta desta era. Os outros fazem parte, todos da mesma árvore, porque o cerne de suas doutrinas é a mesma, é Trindade.
Observe isso, amados. O cerne da doutrina denominacional, com católica, com seja o que for, é trindade. Os revelados, eleitos é que enxergam uma unidade em um único Deus, que não são enganados. E pelo ministério que desempenhamos nesta terra, nós nos identificamos ao mundo e mostramos a nossa cor. Pedro tentou se esconder, mas aquela criadinha disse: não, você anda com eles, você se parece com eles, você está se identificando, a tua fala te denuncia. O que é isso? Não tem como você esconder para o que foi chamado. Você foi chamado para ser um cristão, para ser um seguidor de Jesus. E agora você quer dizer que não, você está com medo de morrer? Porque seu mestre está morrendo e você está com medo? Antes que o galo cante 3 vezes, Pedro, você me negará. Para mostrar a falibilidade do homem. Andava com Jesus, estava com Jesus, mas era falível. Não é porque carregamos a mensagem, que somos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, que cremos nesse profeta, que não somos falíveis. Devemos ter muito cuidado com os extremos, amados. Porque carregamos a Bíblia, porque temos a mensagem, porque cremos, achamos que não vamos errar. Eu não estou apoiando erros, há um centro na coisa. Agora observe isto. Alguém está olhando as pegadas que você está deixando nas areias do tempo. Observe na Bíblia. Como você conhece a história de Moisés? Você conhece pelo que alguém escreveu, porque você não estava lá presente com ele. Não é isso? Alguém escreveu, identificou. Então aqueles personagens que conviveram iam aos escribas da época. Hoje na nossa época seriam os tabeliões dos cartórios. E então ia lá, escrevia e notificava. Dizia, isso aconteceu assim, 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 assim. Eram os escribas de seu tempo, os donos de cartório no dia de hoje. Eles deixaram pegadas para que nós os observássemos. E hoje eu sei quem foi Moisés, hoje eu sei quem foi Elias, por aquilo que a história nos mostra. Mas eu também sei quem foi Jezabel. Mas eu também sei quem foi Judas. Eles desempenharam aquilo que eles foram determinados. E quem serei eu, será você no amanhã se você partir. Qual a história que será contada a nosso respeito? Não, ele desempenhou o ministério sadio de um pai verdadeiro, cristão, que saía de distante para vir à igreja no sábado à tarde, mesmo o pastor não estando na igreja, e ele pegou 2 ônibus, 3 ônibus, chegava e via. Está sendo escrito nos anais da história do livro de Deus algo a respeito de nós. E alguém está nos lendo, amados. O ministério que estamos desempenhando na terra. Alguém está mostrando, está se identificando conosco. Já parou você para pensar nisso? Você olha para a história de Elias e você se identifica com esse personagem. Porque algo dentro de você te mostra que você tem a mesma fé que esse homem teve. Mas alguns se identificam com Sambalate. Alguns se identificam com Tobias. Porque há algo dentro deles que é um ministério parecido do que Ananias teve, do que Safira teve. Com qual ministério você se identifica na Bíblia? Com o de Janes e Jambres, de resistir. Aquele era o ministério deles. Resistir à palavra.
Nós temos que nos identificar com algum personagem na Bíblia, queira você ou não. Nos momentos de nossa vida, nós estamos fazendo algo parecido do que já foi. Isto Salomão nos diz: nada do que é novo. Tudo que é já foi, o que há de vir também já foi. São pessoas diferentes, desenvolvendo trabalhos diferentes, porém o Espírito permanece. A história está continuando, apenas os personagens mudando, e nós somos a continuação de qual ministério? Você é a continuação da igreja apostólica? Ou você é a continuação daquela igreja, daquela mistura que foi levantada 325 anos depois da morte de Cristo? É a igreja que foi levantada em Atos capítulo 2, sobre o poder do Espírito Santo? Ou aquela que engoliu anzol com linha, vara e tudo, só mudando os nomes dos seus deuses e as datas de comemorações e ajuntando uma coisa na outra, deixando de ser monoteísta e passando a ser politeísta? Nós não engolimos aquilo. Há algo dentro de nós que não aceitou aquela embromação de Satanás. A revelação é que faz isto, meu irmão, minha irmã. Vai lá, Caim, cumpre seu ministério. Você não suportou o seu irmão ter a sua adoração aceita, dele ser abençoado e você não ser abençoado. Amados, temos que ter cuidado com isso, porque meu irmão está sendo abençoado e eu não estou sendo, então tem alguma coisa errada com ele. Começamos a criar antipatia porque ele está sendo, porque a adoração dele foi aceita. Cuidado em não estarmos desenvolvendo o ministério de Caim. Cumpre o teu ministério, irmão e irmã, para o que você foi chamado. E às vezes nosso ministério é não entender, mas é crer no que está escrito. É não entender o momento que estamos passando, mas é saber que alguém está nos lendo. Timóteo, ser sóbrio. Que qualidade de uma pessoa, não? Você se assentar com alguém equilibrado, sóbrio, que não causa alvoroço. E um detalhe importante no testemunho que Billy Paul nos conta a respeito do ministério de seu pai. Billy, o que mais te chama a atenção no ministério do seu pai? Vocês já prestaram atenção nesse detalhe? Eu gosto muito de observar alguns detalhes, palavras e expressões. Desde pequeno eu sempre gostei muito, porque eu gosto do significado das palavras. O que elas realmente representam na sua etimologia e no cerne. Ele tinha visto paredes serem abertas. Não é isso? Ele tinha visto cego enxergar. Aquele adorador do sol, por tantos anos, que tinha criado uma crosta por cima dos seus olhos. Uma menina que chega com uma caixinha de sapatos, com as pernas tortas, os braços tortos. E por aí vai. Peixe ser trazido à vida outra vez. Mas o que te chama mais atenção no ministério de seu pai, Billy? Foi cego ver? Foi coxo andar? O equilíbrio nas situações. Mas Billy, mas você viu tantos milagres, você viu tantas coisas, e o que mais te chamou a atenção foi o equilíbrio nas situações? Sim. Tendo tanto poder dado por Deus, não fez besteira com o poder que tinha.
Só fazia o que Deus o mandava fazer. Desempenhou seu ministério sendo sóbrio. O que eu faria tendo tamanho poder como William Branham tinha? Será que nós não sairíamos curando a torta e a direita? Ou eliminando vidas só por sabermos algo oculto da vida dela e começarmos a revelar as coisas para as pessoas na frente dos outros só porque sabemos? Porque tinha o poder de ver, de enxergar? Será que estamos prontos para recebermos tal poder, irmão e irmã? Às vezes ficamos sabendo de alguma coisa de um irmão, de uma irmã, coisa pequena, já aprontamos um alvoroço. Eu nunca me esqueço de uma coisa que o pastor Joaquim disse há muitos anos, eu participando do plenário em Goiânia. Um determinado pastor chegou para ele e disse: o senhor sabe disso que está acontecendo com um determinado pastor, assim, 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 assim? Foi lá e contou a história, aquele alvoroço, como se ninguém soubesse. O pastor Joaquim olhou para ele e disse: irmão, eu sei disso tem 10 anos. Que diferença em uma pessoa equilibrada? Não, irmão, isso não é novidade para mim, eu já sei disso tem 10 anos. A pessoa ficou sem graça, sem chão, pegou sua malinha e foi embora. Será que estamos prontos a desempenharmos o ministério de conservarmos conosco, apenas conosco, aquilo que sabemos de ruim do outro? Será que temos esta qualidade de conservarmos este ministério conosco, de sermos calados, boca fechada? Isso é um ministério? Será que estamos prontos a desempenhar este ministério? Está passando as férias aqui? Deus abençoe. Algo especial Deus tem para os seus queridos. Deixa eu repetir isso. Teremos que colocar pegadas aqui nas areias do tempo. Tiago, como você quer ser lembrado no amanhã? Aquele que guardava informação ou aquele que soltava a torta e a direita? Veja, se Paulo não tivesse ido pelo caminho que ele foi, então João não saberia como segui-lo. Se João não tivesse seguido em frente, Policarpo não saberia como seguir. Se Policarpo não tivesse seguido em frente, Irineu não saberia como seguir. Se Irineu não tivesse seguido em frente, Martim não saberia como seguir. Veio o que eu quero dizer? Cada um tem que colocar pegadas nas areias do tempo. A pequena Louise Kelly vai olhar para a irmã Geise, para o irmão Anderson, e vai ver a mamãe e o papai fizeram assim, 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 e vão repetir as atitudes. Não é isso? É isso. E parece que aquilo que mais entristece nos pais é aquilo que eles mais veem nos filhos. Não é fato? Eu não sou pai, mas eu já ouvi isso. Que aquilo que mais entristece neles é aquilo que eles mais veem nos filhos. E eles sabem que aquilo está neles. Porém, o novo nascimento veio para mudar estas coisas. Essa corrente hereditária maldita, o novo nascimento muda estas coisas. Que não precisamos carregar características que estão em desacordo com a palavra. Não precisamos disso. Podemos cumprir nosso ministério nesta terra da maneira que a palavra nos ensina. Não é porque meu pai e minha mãe foi um incrédulo, isso não é o meu caso, eu só estou dizendo um exemplo, que eu tenho que ser. Eu posso cumprir meu ministério de uma maneira correta, uma conduta ilibada.
Daniel vai para a Babilônia, mas a sua conduta não muda. Ele cumpriu seu ministério estando em Babilônia. Você pode cumprir seu ministério estando onde você estiver. O ambiente não muda quem você é. Veja, nós estamos trilhando um caminho. Observe isso, eu gostaria de vocês observarem sobre isso. E alguém está vindo atrás nas suas pegadas. Um amigo seu, um ente querido, filho, pai, mãe. Alguém está seguindo as suas pegadas. Alguém está vindo a mesma pisada que você está vindo. Nós estamos nesse caminho porque alguém muito atrás abriu essa vereda para nós. Um dia ali no Pedregal, pregando as primeiras pedrinhas, João dos Santos, Geraldo Borba, Edenir, Joel, só para citar alguns. Alguém teve que pregar as primeiras tábuas para que hoje tivesse uma igreja. E daquela igreja que está lá no Pedregal é que saíram todas as outras de Brasília. Não existia Ceilândia, a igreja de Ceilândia, não existia nenhuma outra. Vocês sabiam disso? Nenhuma outra. Foi lá, naquelas tabuinhas lá. Cumpriram o ministério deles. E como nós estamos continuando esse ministério, eu estou conseguindo manter essa bandeira hasteada? Eu estou conseguindo manter essa bandeira hasteada? Hã? Você pode ser aquele... Oh Jesus, ali no exército, ele não tinha um tamanho lá em Israel. O atalaia, você pode ser e continuar a ser este atalaia, a segurar a bandeira. Se ele fosse baleado, mas a bandeira não podia cair. Ela tinha que ficar hasteada. Ele não era muito alto, mas a função dele era segurar a bandeira. Aquele era o ministério dele, ele não estava na linha de frente. Ele não era tão capacitado para estar na linha de frente do exército de Israel. Ele nem fazia parte. Ele não era um soldado, ele não era um cabo no exército de Davi. Mas a função dele era importantíssima. Ele subia num tamborete, o tamanhozinho dele talvez seria o menor no exército, mas era importantíssima. Era ele que ficava segurando a bandeira. Era o atalaia, aquela era a função dele. Talvez esta seja a nossa função. Você não canta, você não é diácono, você não prega, mas a sua função é manter esta bandeira hasteada, aonde quer que você vá. Não, eu sou um cristão verdadeiro. Eu estou aqui para manter esta bandeira hasteada. Este é meu ministério, esse é nosso ministério, mantermos isto hasteado. Como, irmão Tiago? Em nossas vidas. Para que as pessoas saibam discernir que se há um cristão naquela quadra onde eu moro, ali está uma. As pessoas têm que ver em você, irmã, algo de diferente de todas as outras mulheres que moram ali naquela rua, a ponto delas observarem e dizerem: se existe uma cristã aqui nessa rua, ali vai uma. Temos orgulho de dizer: não, eu creio na mensagem de um profeta, o Elias enviado para esta era, profetizado em São Mateus capítulo 17, com o ministério restaurador. Sabe, nós desempenhamos vários ministérios. Você desempenha aí no seu trabalho, na sua vida, todo o tempo. Mas nós temos vergonha de desempenharmos esse ministério de professar aquilo que cremos. Sim? Quem tem coragem de dizer, falar: não, eu creio na mensagem de um profeta. Será que temos coragem mesmo? Qual é a igreja que você congrega? Nós quase que... Nós falamos baixinho, quase não dá nem para entender. Qual que é a doutrina da sua igreja? Depois a gente conversa.
Não é assim que às vezes fazemos? A quem temos coragem de pegar um folhetinho, de volta à palavra original, e entregarmos aonde você passa. Ter lá no seu escritório, no lugar onde você está, uma mensagem, para que as pessoas possam ver que você se distingue. Porque a roupa que vestimos já mostra que somos diferentes. O jeito que você penteia seu cabelo, o jeito que você anda, o jeito que você caminha. Já prestou você atenção nisso? Alguém está te lendo. Ele tem um ministério diferente. Ela tem um ministério diferente. Mulher, o que você quer aqui? Ninguém lavou os pés deste homem. Você não está vendo que ele está sujo? É por isso mesmo que eu vou lavar os pés dele. Aí o outro olha de lá, o Simão religioso, está vendo? Ele é um pecador. Ele se assenta com pecadores. Era aquilo que ele enxergava em Jesus. Glutão, comia com pecadores. Aquela mulher desempenhou o ministério que ela tinha sido chamada. Lavar os pés de Jesus com lágrimas. Que preciosidade. Você pode lavar os pés, e você lava os pés de Jesus. Toda santa ceia você está lavando os pés de Jesus. Que ministério belíssimo que você não desempenha. Então você vai lavando os pés do seu irmão na santa ceia. Alguns choram, alguns se alegram, porque esse é um ministério maravilhoso. Humildade, você se reclinar e lavar os pés. Isso era o trabalho daqueles inúteis lá no passado. O lavador de pés fazia o trabalho sujo. E então Jesus põe uma toalha em volta de si e começa a lavar os pés. Ele dá o exemplo. Não é isso que a Bíblia diz? Como eu vos dei o exemplo, assim façais vós também. Ele é que dá o exemplo. Cristão é que dá exemplo para os outros, não são os outros que são nossos exemplos, é crente é que dá exemplo. Como eu vos dei o exemplo, marcas nas areias do tempo. Oh, irmão, eu gostaria que isso penetrasse em vossas almas, que isso descesse gostoso. Há quantos anos que eu não vejo a irmã Jó caminhar ali para o Pedregal? Só que estamos aqui tem 15 anos. E aí eu ouvi o irmão Geraldo contando, não, irmã Josina vinha com fulana, vinha com ciclana. Irmão João dos Santos contando, num trabalho que nós fizemos em 2013, sobre toda a história da igreja do Pedregal. Ia citando cada personagem. São pegadas na areia do tempo. Porque o que conta é aqueles que vão até o fim. Oh, irmão, deixa eu adiantar aqui um pouquinho. Os fariseus, líderes de seu dia, sempre tentaram diminuí-lo diante do povo. Esta foi apenas uma maneira que o diabo tinha para trabalhar. Todos os fariseus ensinadores de seu dia constantemente tentaram diminuir Jesus. Tudo que podiam lançar nele, eles o fizeram. Eles o observaram constantemente para descobrirem onde poderiam encontrar uma falta, e eles nunca falaram de suas boas obras. Pessoas predestinadas apenas para ver falta uma nas outras. Você já encontrou pessoas assim? É o ministério dela. Ela só consegue ver coisas ruins no governo, na cidade, na sociedade, na profissão que o outro executa. Só consegue ver defeito. Qual é o ministério?
é o ministério daqueles líderes, fariseus e líderes de seu dia. Eles nunca falaram de suas boas obras. Tiago, será que você não está desempenhando o ministério de fariseu? Eu sou tudo, ela é nada. Eu sou bom, ele não. Isso é farisaísmo. Eu canto muito bem, ela não canta nada. Veja, eles estavam sempre encontrando algo para que pudessem diminuí-lo e dizerem, olha o que eles diziam. Veja você, olhe aqui, se ele fosse um homem de Deus, ele não faria isso dessa maneira, ele não se assentaria com pecadores. Ele não diria, vai-te, os teus pecados te são perdoados. Quem é ele para perdoar pecados? Se tens todo o poder, por que não cura os tantos que estão aqui nesse poço? Tem todo o poder? Só curou esse que tem 38 anos esperando esse coxo? O Pai só me mandou curar esse. Sóbrio, equilíbrio. Se ele fosse um homem de Deus, ele não faria isso daquela maneira. Eles estavam tentando lançar uma sombra sobre ele para fazerem com que o povo descresse dele. Esta é a obra do diabo, e aquele velho esquema nunca cessou. Haverá muitas vezes em que um ministro cometerá enganos. Haverá 130 pomos ao lado de Jesus. Muitas vezes em que um pastor cometerá enganos. Isso é o profeta que está dizendo. Ele é falível. E se ele entra numa vizinhança, um irmão precioso que está tentando fazer o que é correto e dirigir o povo corretamente, tudo que o diabo puder apontar para o incrédulo ou para os assim chamados cristãos naquela vizinhança, para lançar sobre aquele homem, ele o fará. Você sabe, a verdadeira maneira cristã é esconder tudo o que você sabe de um irmão. Deixa eu repetir isso. A verdadeira maneira cristã é esconder tudo o que você pode de um irmão. E ele continua: não contar as suas coisas ruins, apenas contar suas boas ações, apenas fale das coisas boas que você sabe a respeito dele. Se há alguma coisa ruim, deixe isto de um lado. Mas às vezes é mais fácil falar do ponto fraco, porque nós escondemos os nossos erros e justificamos os erros dos outros nos nossos. Nós consertamos as vidas de todo mundo, menos a nossa. Nós somos bons para resolvermos o problema de todos, menos os nossos. De qualquer modo, aquele pobre sujeito já tem o suficiente contra si. Não tente apanhar uma estaca para afundar mais o homem para dentro do buraco. A atitude cristã é apanhá-lo e tirá-lo do buraco. Nunca tente afundá-lo mais. Ele já está no fundo. Tente levantá-lo. Aquele homem parado, estourado, arrebentado lá na beira da terra, da estrada. Passa um pastor, passa um líder espiritual e fica olhando, dá um chute, quem sabe. Mas o homem estava morrendo. Você não viu que o meu homem estava morrendo? Mas eles não tinham, eram líderes religiosos, mas não tinham amor na alma por ver aquele homem se arrebentando. Isso ali era físico, mas nós podemos trazer para o lado espiritual. Até que um bom samaritano passa. Será que nós podemos desempenhar, cumprir o ministério do bom samaritano? Enxergarmos aquela pessoa preciosa, caída, arrebentada à beira da estrada, será que nós vamos pegar uma pá, jogar mais terra em cima? Ou podemos cumprir o ministério do bom samaritano, de curar suas feridas? Porque, queira você ou não, nós carregamos feridas, feridas emocionais.
sentimentos arrebentados pela história, pelas marcas da vida. Perca de um filho, não congrega mais, não participa mais, e o pai sofre. Mas não, tá vendo o filho do fulano? Ele que dizia ser um cristão, tá vendo onde é que está o filho dele? Acha que não carrega marcas emocionais? Tristezas? Desempenhar o ministério do bom samaritano é algo singular. Cumprir o ministério do samaritano, enquanto as coisas estão muito boas para nós, será que é tão fácil? Talvez com alguém que fala bem de você, talvez com alguém que convive com você, que faz parte da sua roda, é fácil. Cumprir o ministério do samaritano com alguém que não te apraz, com alguém que já fez alguma calúnia contra você, será que desempenharíamos? Billy, eu vou lhe dizer, nós fizemos um círculo e nós te colocamos para fora desse círculo, então você está fora da nossa reunião. Eu quero lhes dizer que eu fiz um círculo maior e incluí a todos vocês dentro dele. Tem algo de especial no cristão, porque eu vos dei o exemplo. Se você puder levar isso para a sua casa, eu tenho de ser o exemplo aonde eu vou. Glória a Deus. Irmão Brana, o senhor vai jantar lá na casa daquele irmão, o senhor sabia que ele fala mal do irmão? Só porque ele fala mal de mim, irmão, eu não posso ir lá? Oh, Jesus, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, vocês estão compreendendo. Agora, se um de vocês, irmãos, cometesse um erro e fizesse algo, uma vez que você está sujeito a fazer isso, eu também estou, cada um de nós. Mas enquanto seguimos, vamos nos lembrar que somos irmãos. Nós somos irmãos. Irmãos! Você pode pegar na mão do seu irmão, da sua irmã e dizer: meu precioso irmão, minha preciosa irmã. Não há algo. O irmão Brando, como eu te chamo? Ele dizia: me chame de irmão. Me chame de irmão. O senhor quer que te chame de pastor, de reverendo? Não, me chame de irmão. Meu precioso irmão. Aleluia. E se tivermos qualquer luta, vamos lutar um com o outro. Um com o outro. É diferente. É lutar de braços dados. Juntem isso. Traga isso diante dos nossos irmãos e resolvam isto. Esta é a maneira que nós temos que fazer isso. Se você tem algo contra alguém, seu irmão, não conte para os outros sobre aquilo que é errado. Chegue para ele e fale. E coloque-o diante de Deus. Porém, Jesus, ele simplesmente tentara encontrar cada pequena sombra que podia encontrar para tentarem diminuí-lo diante do povo. E isto é o que o diabo deseja. É aquela palavra igreja que nós temos ali no Pedregal. Eles desejam ferir sua influência diante do povo. Esta é a maneira que você deseja observar cuidadosamente o que você faz. Andar como um verdadeiro homem de Deus. Falar como homem de Deus. Agir como homem de Deus. Viver como homem de Deus. Porque o diabo, seu adversário, tentará, como um leão que ruge, devorar o que ele puder. Destruir aquilo que Deus deixou. O que a locusta comeu, o que a ruga, o pulgão comeu o companheirismo. Não é isso que Joel profetizou? Mas há uma promessa naquele capítulo. Eu
eu restaurarei. Aleluia! Nós cremos num Deus que restaura a alegria no lar, que restaura a paz na sua casa, que restaura a paz no trabalho, que restaura a alegria da nossa salvação. Davi se via aflito e dizia: eu perdi a alegria da minha salvação. Mas ele diz: não, mas é uma promessa de uma restauração, de uma restituição. Ló, você perdeu tudo na batalha, perdeu? Vem aqui, nós vamos lá buscar tudo de volta. Abraão pegou os seus soldados, pegou gente que trabalhava com ele, uma foice velha, e foi lá para guerrear contra aqueles 5 reis, e trouxe tudo de volta, o que Ló tinha perdido. Oh, irmão, isso é precioso, isso é maravilhoso. Se tem alguém que tem razão sobeja de andar alegre, feliz, satisfeito, regozijante, é o cristão, é a cristã. Porque aquilo que Adão perdeu, nós tivemos isto de volta naquele dia no Calvário. A alegria voltou. Ou não voltou? Voltou. Numa sexta-feira à tarde, o céu se fecha, a escuridão, a terra se abre, os peixes param de nadar, os pássaros param de voar, porque seu Criador estava indo à sepultura. A calamidade total não foi a derrubada do World Trade Center em 11 de setembro de 2002. Não. Foi Jesus se fazer carne e ir para dentro de uma sepultura, carregando os nossos pecados sobre si. Então você não tem pecado sobre você. Aleluia, aleluia. Nós podemos desempenhar nosso ministério, cumprir nosso ministério limpos, porque Ele tomou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Nós não somos portadores de doenças, Ele tomou sobre si todas as nossas dores. Ah, minha coluna, ah, meu bico de papagaio, ah, minha cabeça, ah, isso é minha? Você está dizendo então que é seu? Às vezes nós falamos algo e não prestamos atenção. Ah, minha dor de coluna, então ela é sua. Hã? Nós dizemos algo e não prestamos atenção naquilo que falamos. Então se ela é sua, então fica com você. Mas saiba que você não precisa ficar com isso. Aleluia. Ele tomou sobre si o nosso carregador de pecados. Naquela caminhada a Jerusalém por aquela via dolorosa, um fardo enorme sobre suas costas que não era seu. E ele vai carregando, e ele vai carregando. Via dolorosa no centro de Jerusalém. E andando, um aceno de sua mão, uma miríade de anjos em cada árvore, que era só um aceno, e aquela cena toda desapareceria. Mas onde estaria eu, estaria você? Ele estava cumprindo o seu ministério. Qual era? Morrer por cada ser humano. Que ministério dolorido. Você acha que seu ministério é difícil? E o de Jesus, que foi para morrer? Ou não? O objetivo principal da vinda de Jesus foi morrer. E nós achamos que o nosso é o mais difícil, que a nossa vida é a mais complicada de todas. Ele chega na hora mais agonizante e o que ele fala? Pai,
eu não quero morrer. Não foi isso que ele disse? Passa de mim esse cálice. Ele veio para morrer e não quis morrer, porque a morte não faz parte da vida do que ele planejou. Mas ele tinha que cumprir seu ministério. Mas a resposta da alma, ela vem logo em seguida. Mas há uma conjunção. Mas que não cumpra a minha vontade. Senhor, eu estou desempenhando o meu ministério. Eu acho que eu vou sair, Pai. Eu acho que eu vou parar. Eu acho que eu vou me acovardar. Eu não vou dar conta. Mas logo veio a resposta da alma: mas Pai, que não cumpra a minha vontade. Você, irmã, já não disse isso algumas vezes? Você, irmão, já não disse isso algumas vezes? Já. Mas que não cumpra o que eu estou falando, Pai, que cumpra a tua vontade em mim, Senhor. Mas me ajuda. Mas ajuda-me, ó Pai. Porque eu quero ser visto na história como alguém que, mesmo faltando uma perna, mesmo faltando um braço, mas que chegou lá. Porque aquele que vencer, até aquele dia que receberá a coroa, é o que for fiel até o fim. Não por um período da história, mas aquele que for fiel até o fim. Há uma condição imposta. Soldado, onde você conseguiu essas marcas? Está te faltando um braço? Está te faltando uma orelha? A sua moral foi lá embaixo, a sua reputação foi lá embaixo. E nós vamos passar enfileirados, e ele vai, como o grande general 5 estrelas, olhar o nosso desfile. Aleluia. O desfile da igreja gentia. Aonde você conseguiu isso? Você teve problema lá com a sua família, com amigos? Você quase que desistiu. E você vai marchando. E você vai marchando. E você vai marchando. E ele vai: para! Já pensou nisso? Já parou você para pensar nisso? Ele vai falar: para, Geralda. Conta para mim. Ele já sabe, mas ele quer ouvir você dizer. Já pensou você nisso, irmão, irmã? Ele sabe da sua história, mas ele quer ouvir para que os anjos possam participar destas bênçãos. Oh, mestre, nós teremos a mesma resposta. Foi no campo de batalha. O Senhor me colocou na era pior que podia existir, mas na mais maravilhosa que podia existir. O Senhor mandou mais de 200 milhões soltos do rio Eufrates, mas nós perseveramos em seguir a tua palavra. Nós estamos aqui enfileirados, aleluia. Pensa como será aquela reunião, irmão Renier? Encontrar irmã Zenaide, irmão Remi. Há um encontro marcado. Se o irmão Renier continuar nas pegadas de Zenaide e de Remi, vai encontrar. Se mudar a pegada, não encontra. Não tem como encontrar. O caminho do eleito, ele é único, irmão. Foi o que Jesus fez naquele dia no Calvário. Nós seguimos na mesma trilha que ele fez. Ô soldado, onde você conseguiu isso? Foi no campo de batalha, rei. Me faltou um braço, está me faltando uma orelha, mas eu estou aqui. As nossas armas empunhadas, a palavra empunhada em nossas almas, e ele vai dizer: você realmente, você não parou, você está aqui, você continuou. Alguns pararam, outros desistiram, mas nós tomamos uma decisão diferente de irmos até o fim. A coisa está enquanto eu vou manter a minha decisão. Por quanto tempo eu consigo manter a minha decisão? O segredo está na cura divina, é o quanto você consegue manter a sua fé na cura.
Por quanto tempo? Espírito sedutor e 120. O maior inimigo de Deus na cura divina. Vocês lembram? Qual que é o maior inimigo de Deus na cura divina? O tempo. O tempo é o maior inimigo de Deus na cura divina. É o tempo. É por quanto tempo você consegue manter a sua fé, acreditando que está curado. Os sintomas continuam, mas você continua crendo, 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 crendo. A oração daquele filho era simples: Pai, que a tua palavra desça uns 30 centímetros na mamãe, no papai. Que saia da mente e que desça para a alma. Que a tua palavra desça uns 30 centímetros no seu filho, na sua filha. Aquele era o ministério. Amém? Amém. Vamos dar um abraço a todos vocês que nos acompanharam nesta noite pela nossa página na internet. Igreja em Confresa, Mato Grosso. Um abraço aí, pastor Heracíldes, pastor Samuel. Que Deus recompense a cada um de vocês. Irmão João Leite, irmã Augustinha em Jardim-Gá, Goiás. Irmão Eupídio e família em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão Anésio em Gama, Distrito Federal. Irmão José Correia e família em Riacho Fundo, Distrito Federal. Irmã Milza e família em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmã Neuci e irmã Rebeca em São Carlos, São Paulo. Irmão Rafael e irmã Daiane em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmã Clares em Jaú, São Paulo. Irmão Hinaldo e família em Ceilândia, Distrito Federal. Irmã Edinéia Costa em Lajeado Novo, Maranhão. Irmão Arlindo Fernandes em São Miguel do Araguaia, Goiás. Irmã Bete em Gama, Distrito Federal. Irmã Cleonice Teixeira em Céu Azul, Goiás. Irmão Genilson em Caetité, Bahia. Irmão Carlos Antônio em Belo Horizonte, Minas Gerais. Irmã Coraci em Aciara, Goiás. Irmão Anderson em Parauapebas, Pará. Irmã Késia e irmã Kelly em Minaçu, Goiás. Irmã Maria de Lourdes em Lusiânia, Goiás. Irmã Noemi Duarte em Guarulhos, São Paulo. Irmã Roseta Graziani na Itália. Irmã Eliane, família em Jardim Zuleika, Goiás. E aqui uma turma em Uberlândia. Em Uberlândia, Minas Gerais, está o irmão Jefferson, irmã Esther, irmão Valdinei, irmã Selmir, irmão Arthur, irmão Manuel, irmão Natanael, irmã Thaís, irmã Seir, irmã Sebastiana, irmão Silmar, né? Isso, irmão Silmar e irmã Aline. Irmã Thaís, é irmã Thaís, meu Manuel ou não? Não? É parente lá? Prima do irmão Anderson. O irmão Anderson está aqui, tocando e filmando. É aqui um total de 163 conexões. Vocês pelo YouTube, pelo Facebook. Amanhã cedo, só relembrando, 8 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Começa 8 horas a escola com as crianças, às 8h30 com toda a igreja. Teremos um grande culto amanhã cedo, escola dominical, à tarde das 13h30 às 15h30 e à tarde companheirismo com jovens a partir das 16h30. Amém? Amém. Vocês aí em Confresa, continuam o culto aí, irmão. Amém? É que o horário de nós terminar é esse aqui mesmo. Então vocês continuam aí. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé. Vamos orar com o diácono Lorisvaldo. Não veio aqui nenhum pedido de oração pela internet e nem aqui no tabernáculo. Mas se há alguma necessidade, se há alguma aflição, então você ore nesta hora. Vamos orar com o diácono Lorisvaldo e Deus vai, diante de você, mediante a sua fé, dar aquilo que você precisa. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, como somos agradecidos a Ti, Pai, por o Senhor falar aos nossos corações. Que nós possamos, Pai, saber compreender a Tua palavra. Como ouvimos aqui, Pai,
apenas 30 centímetros do nosso coração. É o bastante para que nós possamos, neste momento, Pai, crer naquilo que o Senhor tem trazido até nós. Não nos falta nada, Pai, porque o Senhor tem completado tudo aquilo que nós precisamos. Muito obrigado por este culto, Senhor, e que nós saiamos daqui, meu Deus, regozijando em Tua palavra. Abençoa cada um agora no retorno para os seus lares. Nós te pedimos e te agradecemos, Pai, no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Cumprimento seu irmão, sua irmã, dizendo: Deus continue te abençoando, e até terça-feira próxima aqui, a partir das 18h30 nós já estamos aqui. Deus os abençoe. Se a vida terminasse assim, que mal seria? Para você que não quer saber de Jesus, mas um dia você vai ter que chegar perante o trono branco rodeado em luz. Para você que zomba do povo de Deus e pensa que seus caminhos errados estão, fala e critica os aleluia, mas não sabe que está prestes à destruição. Meu amigo, qual será tua situação? Quando vir tua sentença e condenação, mas Jesus ainda é advogado, que pode dar ainda hoje a libertação. Venha entregar-te a Jesus, aceita a nova vida que Ele oferece. Você será então herdeiro da morada eterna e de um tesouro ali no céu que jamais perece. Venha entregar-te a Jesus, aceita a nova vida que Ele oferece. Você será então herdeiro da morada eterna e de um tesouro ali no céu